Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos continuar nossas aulas aqui, confrontando a fé. Hoje, nós vamos continuar sobre nossa dilema geral. O dilema geral que a gente tem, né? Para criando um relacionamento com Deus. Então, tem várias coisas que impedem a pessoa querer abraçar esse conceito, se aproximar, se ligar com Deus. A primeira coisa foi a própria imagem que a gente tem sobre Deus. Sabe, você tem uma folha para... A própria problema que a pessoa pode ter é nossa imagem que nós temos sobre Deus. Isso foi falado na primeira aula. Depois, as regras. Por que entrar num relacionamento que tem tantas regras? As mitzvot. Isso foi assunto que foi tratado na outra semana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que provavelmente são dos maiores obstáculos da pessoa ele entrar no relacionamento com Deus. E o problema é o seguinte, que quando você começa a ler a Torá, analisando os conceitos da Torá, parece que é alguma coisa bem antiga, primitiva. Na Torá, aparentemente, não tem igualdade. Não existe esse conceito de igualdade, porque a Torá faz diferença entre os judeus e não judeus. Então, quer dizer, a Torá não está olhando todo mundo igual. Na própria judaísmo, a gente tem 3 categorias de judeus. Temos os sacerdotes, depois você tem alguém que é Levi, depois você tem alguém que é simplesmente judeu, Israel. E tem vários benefícios, em relação à outra. Quer dizer, não existe igualdade. E principalmente, já que a maioria aqui são mulheres, somos a minoria, né? Principalmente que na Torá também tem uma diferença entre homens e mulheres. Homens têm umas obrigações, as mulheres têm outras, um tem mais, um tem menos, um pode fazer, não pode fazer. Tem várias diferenças entre as várias categorias das pessoas. Então, igualdade aparentemente não existe na Torá. Agora, se alguém vai querer, olha, eu quero ser, tudo bem, homem e mulher têm diferenças, não é igual, então eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Hoje em dia você pode decidir isso, aparentemente. Mas a Torá também ele fala isso, você não pode decidir com a minha autoexpressão. Você nasce com isso já, a maioria das vezes, ou boa parte disso, já é decidido. Livre-arbítrio também, aparentemente, não existe na Torá. Tudo a gente tem leis estritas, a gente tem orientações estritas que falam que você pode, que você não pode. Então, aparentemente, a sociedade moderna e a lei da Torá não combinam. Não combinam. Agora, precisamos ser honestos que a sociedade moderna avança. Ninguém quer viver como eles viveram 200 anos atrás. Como foi a sociedade 200 anos atrás. Todo mundo abraça, todo mundo aceita esses avanços da sociedade moderna. Então, alguém, quando ele olha na Torá e ele vê todas essas diferenças, todas essas limitações, ele tem problema e fala, por que eu vou querer entrar num relacionamento assim? E isso é alguma coisa que realmente, impede, incomoda as pessoas. E isso é nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre isso, exatamente sobre isso. Então,
Vamos começar com nossa introdução, a primeira parágrafo, na primeira página. Pode ler? Uhum. Como o paradigma de Deus informa nossos valores. A Torá parece ignorar os pontos fundamentais da sociedade ocidental. Parece comprometer a liberdade humana e governar duramente a maneira pela qual as pessoas vivem, e aparentemente não trata todas as pessoas igualmente. Queremos ter um relacionamento com o autor dessa Torá? Suas palavras são relevantes? Essa lição compara e contrasta as origens ideológicas da Torá e valores modernos, para explorar suas diferenças e esclarecer seus objetivos. Muito bom. Então, de novo, orientações estreitas que você pode, que você não pode comer, dieta, todo mundo quer fazer a dieta que ele quer. Tem pessoas que gostam de carne, tem pessoas que acham que carne é nojento, não deve comer, não pode matar um animal, mas cada um ele decide. Aqui a Torá decide para você. Como eu vou me expressar? Eu quero me expressar como homem, ou mulher, ou sei lá, as outras opções que existem hoje. A Torá fala, não, você tem papéis, já foi designado desde que você nasceu, e a gente não mete com isso. E também esse conceito bem aceitado, igualdade. Então, eu não quero viver atrás, eu quero viver para frente. E como isso pode combinar, como podemos viver uma vida moderna e aceitar também a lei da Torá? Parece uma grande contradição e acho que isso são das coisas que realmente impedem as pessoas a aceitar a Torá, olhando na Torá, lendo um pouco, eles tragam tudo e falam, eu não quero isso. Eles não falam isso, mas pelas perguntas que as pessoas falam, dá para entender que todo mundo pensa nisso. Então, vamos voltar um pouco para trás. Primeiro um pouco, depois mais um pouco. E depois mais um pouco, até. O que você acha? O que está atrás de toda essa avança na sociedade moderna? Qual é a ideologia que causou todo esse avanço? A inteligência. Não, a ideologia, não a inteligência, não a ideologia. Uma O filosofia. avanço, mas o avanço faz você ser uma pessoa mais crítica, mais inteligente. Qual é a ideia? Hoje com a inteligência. Mas qual é a ideia inteligente? Igualitarismo. E que causou isso? Qual é a ideia que traz igualismo? A injustiça social. Ok, que mais? Está procurando uma coisa específica. Que mais? A ciência. Hã? A ciência, o conflito com a ciência. Conflito Não, ou ciência não filosofia. Não, antes da Ciência. ciência começar. Não maneira de pensar, ciência. Na realidade, foi marxismo e Não, bem antes, a Revolução contemporaneamente, Francesa. a escola de Frankfurt. A ideologia de gênero, tudo isso aí é influenciado pela escola de Frankfurt, da Alemanha, né? Falo duas palavras. A escola de Frankfurt não fala uma palavra. Não, a escola de Frankfurt, ela É. foi baseada, basicamente, nas premissas do Manifesto Comunista de 1848 do Marx. Eles são pela destruição da família, ideologia de gênero e tudo que existe aí. Porque é para introduzir o comunismo Está indo mais na para sociedade, trás. Mais para na trás. sociedade. Começou antes disso. Não, começa, por exemplo, mas Marx foi o grande Tudo bem. divulgador dessa ideologia que começou em 1848 com o Manifesto Comunista, né? E que influenciou muito a sociedade. Tanto é que o Trump e o Bolsonaro foram reações à escola de Frankfurt, né? Olha, eu dei Tipo essa assim, aula, temos eu dei essa política. aula domingo. Eu falei, olha, eu vou falar hoje sobre o governo, vou falar sobre aquele que eu estou procurando para vocês falarem, e eu não quero que vocês entrem na política, porque eu comecei a aula antes dos resultados. Mas no meio Sarah entra com os resultados, se foi liberado, porque todo mundo está aliviado. Ok, eu estou procurando uma coisa só, não vai gastar muito tempo se discutir, porque eu não quero a resposta. O que está atrás de tudo avança da sociedade moderna é o conceito dos direitos humanos. Sim, Sim, Ok? Atrás de tudo, de igualdade, de livre-arbítrio, de tudo, autoexpressão, o que está atrás de tudo isso?
Direitos humanos. Cada um tem direitos. Cada um tem direitos. Isso é a ideia que está atrás de tudo isso. Na organização do... Agora, mesmo que direitos humanos hoje, se eu estava procurando alguma coisa antes disso. Ok, mesmo que direitos humanos hoje é alguma coisa que todo mundo fala, eu tenho direito. Mas não é tão óbvio, não sempre que foi tão óbvio. Aliás, eu vou falar sobre a Declaração de Independência daqui um pouco. Lá, a Declaração de Independência, ele fala que cada pessoa que nasce, ele foi criado com direitos que foi cedido pelo Criador. Quer dizer, automaticamente você tem isso que é, todo mundo são iguais e cada um tem o direito de vida, liberdade, busca de vida, liberdade e felicidade. Tem esse autor, Yuval Harari. Ouvi falar dele? Claro. Qual foi o livro dele famoso? A origem da A sapiência espécies. começou. A origem. Como? Sapiens. Sapiens. Então, ele fala lá, só para dizer, ele fala lá que tudo isso é bobagem. Todo mundo foi criado igual? Como assim? Isso não existe. O homem foi envolvido em evolução e todo mundo sabe que a evolução não é igual. Tem pessoas tem espécies que vai evoluir mais rápido, tem menos rápido. Então, como você pode falar que todo mundo é igual? Isso não existe. Na evolução não existe igualdade. Depois ele fala direitos. Na natureza não existe direitos. Na natureza não existe direitos. Você vai ver, cada animal tem o direito de andar na floresta sem ter medo que alguém vai comer ele. Não existe isso. Não existe direitos. Agora, a busca de liberdade e felicidade também. Uma conceito assim não existe na natureza. A única coisa que pode existir na natureza é a vontade de viver e a busca de prazer. Pronto. Então ele fala toda essa primeira frase da Declaração de Independência é bobagem. Obviamente, não me lembro exatamente o que ele escreve lá, mas ele fala, obviamente, que as pessoas decidiram que é bom. Mas como está escrito, não é verdade. Então, hoje a gente aceita, quer dizer, esse conceito de direitos humanos como alguma coisa óbvia. A primeira coisa, ele está questionando. Obviamente, a gente não concorda com ele, porque a gente não acredita na evolução, a gente acredita no Criador. Mas, como ponto de vista dele, ele tem razão. Então, vamos olhar um pouco a história. Vamos olhar um pouco a história dos direitos humanos. Tem aqui um vídeo. Depois vamos ler alguns textos só para divisar e analisar isso um pouco mais. Ok? Eu vou mostrar o vídeo agora. It is taken for granted in today's world that each individual, regardless of the many characteristics that distinguish humans from each other, is entitled to a basic set of considerations known as human rights. In fact, much of our public discourse is a conversation over the definitions, limitations, and applications of the ever-evolving concepts of equality and freedom. But where did these rights originate? By what authority are they binding? The answer takes us back to June of 1215 on the British Isles. Upon the green grass of a water meadow just 20 miles west of ancient London, a tyrannical monarch sat humbled. King John of England had demonstrated such cruelty and arbitrary justice that the English barons rose in rebellion. There, among the meadows of Runnymede, a compromise was signed, and its effects are felt louder and more happily today than at the time it was inked. The agreement was later named in Latin Magna Carta, or the Great Charter of the Liberties. It opens with a revolutionary statement of freedom. To all free men of our kingdom, we have also granted,
for us and our heirs forever all the liberties written out below. On that day, the idea of the law standing above the government was written into a contract. King John accepted that he would no longer get to make the rules up as he went along. In a bold quest for fair treatment, the Charter invented rights such as protection from illegal imprisonment, access to swift justice, and limitations on taxation. These expectations were renegotiated over the centuries until they came to sudden and full bloom 5.5 centuries later. It was not British barons this time, but the colonies of North America that conspired to remove the shackles of the British monarchy. The founding fathers of the United States were also motivated by the pursuit of basic rights and freedoms. Their underlying outlook, however, could not have been more different. The barons believed that God gave a monarch full ownership and control over his subjects. Therefore, the Magna Carta's revolutionary granting of rights was in fact just another royal decree. The king was ordering that his subjects be granted certain considerations. The founding fathers, on the other hand, believed that God created humans to be free altogether and perfectly equal. This meant doing away with the monarchy and ruling classes of privileged elites. The 1776 U.S. Declaration of Independence argued that by virtue of being born a human being, an individual is entitled to a set of considerations at the hands of fellow humans. According to this perspective, human rights are not negotiable. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. So free did God create humans, argued the founders of America, that any form of government is an intrusion on that freedom. It is only because a complete lack of authority would invite anarchy and jeopardize everyone's human rights that it is necessary to establish a governing entity to safeguard those freedoms and rights. This, and only this, is the purpose of government. To secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Freedom and governance is a perpetual tug-of-war. In order to ensure that the government serves the people, and not the other way around, the American vision calls for limited governmental powers to the minimum necessary to ensure a safe and sane society. And very importantly, before setting up a people's government, America's fathers stipulated that if any government begins to infringe on human rights instead of protecting them, the American people must replace the government and rethink the form of leadership. Whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. Having retreated some 800 years to review the origins, context, and underlying principles of modern law and the rights it seeks to protect, why don't we stretch back further in time, say about 2,500 years before the Magna Carta, to the abrupt emergence of an entire body of laws, not in a green meadow, but in the sandy desert of the Sinai? What are the underlying principles of the Torah's laws? What rights, if any, does the Torah bestow? Ok, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bonito. Bonito. Ok, vamos fazer E aí? uma revisão disso rápido. A gente tem aqui alguns textos interessantes. Já foi falado no vídeo, mas
Vale a pena ler isso de novo. Então, vamos falar sobre o contexto histórico dos direitos humanos. Então, no ano 1214, o rei John, da Inglaterra, ele estava guerrando contra a França. E quando ele voltou para o país dele, tinha uma grande revolução contra ele. Porque ele foi uma pessoa, literalmente, foi cruel. Ele foi uma pessoa que ele decidiu como lidar com as pessoas, depende do dia. Não tinha nenhuma regra. Ele jogou pessoas na prisão, ele nunca passaram, precisa provar se são inocentes ou não. E as pessoas, com o tempo, ficaram revoltadas contra ele. Ele, sem ter jeito, uma saída, ele decidiu que ele vai fazer um tipo de acordo com as massas. E esse acordo foi conhecido como aquilo que é chamado a Magna Carta. Nessa Magna Carta, ele escreveu que ele está abrindo mão, ou melhor falando, dando permissão, o direito para o povo ter justiça, ser julgado, não pode criar postos sem sentido para eles, etc, etc. Mas o ponto-chave aqui foi que ele deu esse direito para o povo. Quer dizer, na verdade, vocês não têm esse direito. E estou dando para vocês permissão de viver com liberdade. Alguma coisa que eu estou dando para você. Isso foi a Magna Carta, basicamente. Vamos ler isso no texto número 1. A todos os homens livres de nosso reino também concedemos, para nós e nossos herdeiros para sempre, todas as liberdades escritas abaixo, para ter e manter para eles e seus herdeiros, de nós e nossos herdeiros. Então, ele está abrindo mão, ele está cedendo para o povo esses direitos. 500 anos depois, mais ou menos, um pouco mais, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tinha outra revolução dos direitos humanos. Durante esses 500 anos, olha, esse acordo não durou muito tempo, tinha vários acordos, mas tudo foi baseado nesse conceito da Magna Carta. Até chegamos lá no ano 76, lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele declarou independência da Inglaterra. E na Declaração de Independência está escrito disso, texto número 2. Consideramos essas verdades como óbvias, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador com alguns direitos inalienáveis, que entre esses estão vida, liberdade e a busca da felicidade. Ok? Então, aqui tinha uma grande mudança. Que aqui a mudança foi, ninguém manda em você. Ninguém está dando para vocês esses direitos. Você nasce com isso. Ninguém está cedendo isso para você. Isso foi dado pelo teu próprio Criador. E esse Criador, como a gente fala, ele criou todo mundo igual. Então, a Magna Carta ainda tinha monarquia. E esses direitos foram cedidos pela monarquia. Quando a gente está falando sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, isso foi um pouco diferente. A gente fala que esses direitos foram concedidos por Deus e, portanto, todo mundo é igual. Ninguém manda em ninguém. Muito bom. Então, vem aqui a pergunta. Tudo bem, existe hierarquia. Hierarquia abre mão, então você dá para entender porque tem rei e tem povo, que sou eu que está dando para você esses direitos. Mas se eu falo que todo mundo é igual, onde entra o governo? Quem designou você mandar a mim? O governo, de uma maneira, ele manda na gente. É realmente uma boa pergunta. Por isso a gente tem um escritor, naquela época da independência, que é chamado Thomas Paine, e ele escreveu uma carta, um artigo chamado Common Sense. How do you say common sense? Senso comum. Senso comum, ok.
E ele naquele ano estava formando, até o último ano que eles declararam. E ele escreveu essa carta Common Sense, e muitas das ideias, como a gente vai mostrar, foi incorporado dentro da Declaração de Independência. E ele faz a pergunta, realmente, por que temos governo? Eu precisava ter governo, todo mundo manda em si, ninguém manda em mim. Então, ele fala basicamente isso, a gente vai ler os textos sobre isso daqui a pouco. Ele fala que o estado natural de cada ser humano é que ele tem liberdades e direitos humanos, e a sociedade, voluntariamente, ele vai ter as interações. Realmente, se você quer criar uma sociedade saudável, cada um precisa dar um para outro, um lava outro, um vai ser professor, outro vai ser médico, e cada um vai ajudar outro, assim, trocando serviços, e com outra gente vive bem. Mas o homem é corrupto. É egoísmo. Não podemos acreditar no homem. Então, se a gente não vai ter ninguém que manda na gente, mesmo que não deveria ter, mas infelizmente isso vai apresentar ameaças para nossos direitos. Então você tem aqui um dilema. Do um lado, tem liberdade, todo mundo é igual. Do outro lado, mas se ninguém manda na gente, porque nós somos iguais, vai ter pessoas que vão aproveitar. Então você precisa de alguém que manda. Então, você está lidando aqui com dois males. Ele fala que é menos mal para a gente designar alguém e mandar na gente. É menos mal. Então, o governo qual a função do governo? A função do governo é para limitar nossos direitos até um ponto, para manter a ordem. Só para manter a ordem, porque é limitado, porque no fim o governo ele tira dinheiro de você. Ele manda de você. Isso não combina com o conceito de igualdade. Mas ele fala, se não vai ter nada disso, então o que vai acontecer na nossa sociedade vai desligrar, não vai existir mais. Então, precisamos ter governo, mas, aqui a palavra-chave, quanto menos possível. Porque essencialmente é errado. Limitando. Okay? Isso até hoje, a grande briga que existe em todos os lugares. Os Estados Unidos tem dois partidos, tem republicanos que pegam isso até a pé da letra, tem os democratas que falam, não, isso não é suficiente, a gente não pode confiar nem em decisões da sociedade, a gente precisa também mandar nisso. Isso é a grande discussão que existe, de maneira geral, a filosofia entre os republicanos e os democratas, basicamente. Eles querem mais governo, eles querem menos governo. Tudo baseado nessa ideia. Então, vamos ler isso nos textos. Texto número 3a. Alguns escritores confundiam sociedade com governo, deixando pouca ou nenhuma distinção entre eles, ao passo que não são apenas diferentes, mas têm origens diferentes. A sociedade é produzida pelos nossos desejos e o governo pela nossa perversidade. O primeiro promove nossa felicidade positivamente, unindo nossas afeições. O último, negativamente, restringindo nossos vícios. O governo, como a roupa, é o símbolo da inocência perdida. Os palácios dos reis são construídos sobre as ruínas dos pavilhões do paraíso. Pois, se os impulsos da consciência clara, uniforme e irresistível fossem obedecidos, o homem não precisaria de outro legislador. Então ele fala um mal necessário. Mas, ele fala, vamos lembrar, que o governo está aqui, a gente vai ver isso no texto 3b, depois vamos ver nos próximos textos, do quarto A e B, como todas essas ideias foram incorporadas dentro da Declaração de Independência. Então, mas isso obviamente significa que o governo por si mesmo não tem nenhum direito. Aqui é o contrário, o governo tem direito porque essa foi concedida através do povo. Mas em qualquer momento, se o povo decide que esse governo não presta mais para a gente, eles têm todo o direito de falar, não quero mais. Isso, aliás, foi toda a ideia contra a Revolução
Isso foi toda a ideia que estava atrás da Revolução contra a Inglaterra. Os americanos estavam falando que os ingleses, a monarquia, estava usando a gente, ele não serve nada para a gente, então a gente tem todo o direito de revocar e falar de rejeitar. Nós não queremos isso mais. Parece com o Brasil um pouco, é? Ok. Então vamos ler 3b. Mas não sendo esse o caso, ele acha necessário entregar uma parte de sua propriedade para prover meios de proteção ao restante. E isso ele é induzido a fazer pela mesma prudência que em toda outra causa o aconselha, de 2 males escolher o menor. Portanto, a segurança sendo o verdadeiro desígnio e objetivo do governo, ocorre irrespondivelmente que qualquer forma que pareça mais provável de garantir isso para nós, com a menor despesa e maior benefício, é preferível a todos os outros. Agora vamos ver essas ideias, como foi escrito na Declaração de Independência, 4A, 4B. Para assegurar esses... Pode ler? Para assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. E só quem é os governados que dá todo o poder para o governo. Sempre que qualquer forma de governo se torna destrutiva desses fins, é o direito do povo alterar ou aboli-la e instituir nosso governo, colocando seu alicerce nesses princípios e organizando seus poderes dessa forma, para que pareçam mais prováveis de efetivar sua segurança e felicidade. Ok. Bem resumido, tudo que foi falado aqui é, antigamente as pessoas pensaram que a monarquia, eles têm um direito divino que eles mandam nas pessoas. Depois chegaram aos Estados Unidos, a Revolução, a Declaração de Independência, que falam, não, nada disso. Literalmente, todo mundo é igual. E, pela natureza, a pessoa devia ter convivência, cada um voluntariamente vai ter uma interação um com a outra, e vivemos felizes até vai aparecer alguém que vai usar desse sistema. Temos medo disso. Por isso, é melhor ter um pouco de governo deve praticar igualdade absoluta. Mas vamos lembrar que o governo está lá somente para a gente, somente para deixar tudo em ordem. Quanto menos é melhor. E se chega o momento que o povo decide que o governo não presta mais, porque eles têm poderes maiores, está aproveitado, abusando do povo, a gente que nós cedemos o poder para eles tem todo o direito de decidir. Queremos outro. Ok? Muito bonito isso, não? Ok. Isso é onde nós somos hoje. Direitos humanos, bem resumido a história disso. Agora vamos tentar comparar isso com a Torá. E aí vamos ver que não é tão simples assim. A história da lei da Torá. Isso é a história da lei moderna. Vamos agora vamos agora estudar um pouco sobre a história da lei da Torá. Como começou? Basicamente foi que tinha um povo que foi escravizado lá no Egito. Yosef entrou na cena e ele tirou, através de várias manobras, ele tirou o povo do Egito. Certo? Existe o êxodo do Egito. Podemos terminar a história aqui e vivendo felizes para sempre. Seria ser uma boa história. Mas não termina aqui. Essa é a coisa. O que aconteceu? Poucos dias, poucas semanas, vamos dizer, depois, 40 e poucos dias depois, Deus ele foi e ele ofereceu a lei da Torá para o povo. E qual foi a reação do povo? Vamos ver. Texto número 5. Do Êxodo 24, 7. Moshe pegou o livro do pacto e o leu para o povo. Eles disseram, tudo o que Deus ordenou, seguiremos e aprenderemos. Okay. Então ele falou, ofereceu a Torá, estudamos sobre isso na outra semana, e os judeus falaram, queremos. A gente está pronto para descer, estudar e seguir a lei. Aqui entra uma coisa que precisamos entender. Então chegou o grande dia de entrega da Torá, 7 semanas depois.
sair do Egito, há pouco tempo. 7 semanas depois, Deus realmente ele apareceu e foi uma cena que até hoje não acredito que tenha um filme que tinha os efeitos que estavam lá. Tinha efeitos de som, de luzes, presença divina, vozes e tudo isso. Vamos ver como a Torá ele fala sobre isso. Uma cena realmente dramática. Sim. Próximo texto 6. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma densa nuvem pairou sobre a montanha. Havia um toque ensurdecedor de um chofar. A nação inteira que estava no acampamento estremeceu. Moshe levou o povo para fora do acampamento para encontrar a Deus. Eles ficaram ao pé da montanha. O Monte Sinai estava totalmente coberto por fumaça, porque Deus tinha descido sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como a fumaça de um forno. A montanha inteira estremeceu violentamente. Uau, imagina a cena. O que nós vamos analisar aqui é uma expressão que está escrita no versículo, que eles ficarem a pé da montanha. Em hebraico está escrito Tachat Ha'or. A pé da letra Tachat Ha'or quer dizer embaixo da montanha. É traduzido, normalmente, a pé da montanha. Nós sabemos que cada tradução é uma interpretação. Quer dizer embaixo da montanha, embaixo quer dizer no pé da montanha. Mas o Talmud ele fala, não é bem assim. Não é bem assim. Eles ficaram, quando está escrito na Torá que eles ficaram abaixo da montanha, agora devemos tirar a palavra pé aqui, isso quer dizer a pé da letra, eles ficaram abaixo da montanha. Como assim? Então, na Talmud ele conta o seguinte, que Deus levantou a montanha Deus levantou. e todo mundo estava embaixo. Eles colocaram a montanha em cima das cabeças. E falou para eles o seguinte, ou vocês vão aceitar a Torá, ótimo, então isso é como a culpa. Aliás, um dos motivos que a gente faz um culpa para lembrar disso também. A gente aprende vários costumes do casamento do Matan Torá. Ou, se não, você simplesmente vai largar a montanha e vai ser tua enterro, tua tumba. Em outras palavras, eles foram forçados. Vamos ler isso do texto número 7. Do Talmud. Essas palavras nos ensinam que Deus manteve a montanha sobre os judeus como um barril. Deus disse a eles, se vocês aceitarem minha Torá, então é bom. Se não o fizerem, esse será seu local de sepultamento. Bom, então, é muito estranho toda essa sequência aqui. Acabamos de falar que eles aceitaram a Torá. No último minuto, quando Deus lhe deu a Torá para a gente, no dia da entrega da Torá dos 10 mandamentos, Deus, de uma maneira, ele forçou eles. Ele deu para eles uma saída. Aqui vem a pergunta, por quê? Se eles já aceitaram, por que forçar eles? Por que essa cena? Ele tinha medo que eles vão ficar com o pé para trás? Porque Deus sabe que o homem vai e volta. Deus sabe, já sabia. Ok, E e vamos eles dizer... são frágeis, eles acreditam, daqui a pouco eles podem duvidar. E se... Ok. E se, vamos dizer, eles não aceitaram? Vamos dizer que eles não iam aceitar da própria vontade. Vamos dizer que isso nunca aconteceu. Será que é certo forçar eles a aceitar? Se força alguém a aceitar a lei? Então, como nós explicamos aquela cena do Talmud? Aí é o livre-arbítrio. Né? Como livre-arbítrio? Ele foi forçado. Não, aí as pessoas tiveram livre-arbítrio. De aceitar ou não. Se não aceitar, você não cumpriu. Não tinha essa ordem. De novo, se eles aceitaram, porque é preciso forçar. Vamos dizer que eles não aceitaram. Como você pode forçar? Não pode. Claro que não. Mas ele forçou. Ele forçou. Ele não forçou porque eles aceitavam. Pois é. Antes de conhecer as leis, já aceitaram. Ah, é boa.
Depois aceitaremos, Aceita depois e isso me entenderemos. Então, qual foi a função de forçar se eles Muito bem. aceitaram? Primeiro aceita, depois Não. entende. Acho que eles tinham realmente, eles tinham medo que talvez eles voltem para trás. Então, vamos ver como podemos entender isso. Ok, vamos ver. Ok, muito bem. Então, por enquanto, se você vai comparar a lei da Torá com a lei moderna, é a seguinte. Temos uma grande diferença aqui. De um lado, a lei da Torá é algo que foi aceitado pela força. Foram forçados para aceitar. Agora, a lei moderna é alguma coisa que é totalmente diferente. É alguma coisa que cada a povo, sociedade, aceitou isso voluntariamente, aparentemente. Certo? Cada decidiram, como as massas decidiram, que cada tem direitos humanos, cada foi criado. Isso foi aceitado totalmente com nossa com vontade. Intencionalmente. Ótimo. Precisamos analisar isso um pouco. Porque não parece que tem alguma coisa que não combina. Sim. Vamos enfrentar mais alguns problemas antes de resolver isso. Mas na aula passada nós vimos que os outros povos foram questionados sobre a aceitação da Torá. Como eles tinham características que não combinavam com as leis da Torá, eles não foram escolhidos. Acho que não combina, acho que muito com essa aceitação forçada, se a gente falar que foi questionado. Mas basicamente nossa pergunta. Sim. Exatamente isso. Ótimo. Ok. Agora vamos ler textos 8a e 8b. Deuteronômio 13:1. Tudo que eu ordeno a vocês devem cuidar de fazê-lo. Não devem acrescentar a isso, nem subtrair disso. Aí o Deuteronômio 29 e 28. Os aspectos revelados, isto é, as leis dessa Torá, são para nós e nossos filhos cumprirmos para sempre. Ok. Ambos os versículos têm muito atrás disso. Aliás, a gente tinha um curso inteiro explicando essa coisa. Judaísmo decodificado, a gente tinha design até cyberspace. A gente tinha vários cursos para explicar vários pontos nesses textos. Mas, de maneira geral, o que esses textos estão falando para a gente é o seguinte. O primeiro texto ele fala para a gente que você não pode nem adicionar, nem tirar nada que está escrito na Torá. Em outras palavras, que Deus está falando, que a lei é alguma coisa que você não pode mudar, imutável. Deixa como ele está, você não pode modificar isso. E o segundo verso que está falando para a gente, que isso é para sempre. Não pense que vai chegar um dia que de repente vamos começar de novo código da lei. Não. Esse código da lei é alguma coisa que sempre vai ser aplicado para vocês. Alguma coisa que é interno. Que nunca vai mudar isso. Vamos ver como Maimonides coloca isso, depois vamos analisar isso um pouco em comparação da lei moderna. Texto número 9. De Maimônides Mishneh Torá. Está claro e explícito na Torá que é mandamento eterno de Deus e não está sujeito a mudança, adição nem diminuição, como declara a Torá. Tudo que eu ordeno a vocês devem cuidar de fazer. Não devem acrescentar a isso, nem subtrair disso. Também declara, os aspectos relevados, isto é, as leis dessa Torá, são para nós e nossos filhos cumprirmos para sempre. Isso ensina que somos ordenados a cumprir todas as diretivas da Torá para sempre. Ok. No lei moderno não existe isso. Na lei moderna, nós falamos, olha, você pode mudar, você pode emendar a lei. E tem sentido. O mundo está mudando e cada vez você precisa inovar e modificar a lei.
Isso é que todo mundo pergunta, porque não. Hoje você precisa muito policial na rua, porque tem perigo que alguém pode ser assaltado. Mas provavelmente daqui a 50 anos que ninguém vai andar com dinheiro e provavelmente o celular não vai valer nada naquela época. Se você anda hoje em dia com celular, mas no smartphone, não tem perigo. Ninguém quer isso mais. Daqui a 50 anos eu tenho certeza que nossos smartphones hoje não valiam nada. Talvez a gente vai ter um chip na cabeça, não sei como vai. O que vai acontecer mais? Ninguém vai andar com dinheiro, não vai ter mais smartphones. Você pode andar na rua, porque ninguém vai usar moeda. Então, não vai precisar policial na rua. O que você vai precisar? Alguém que cuide dos hackers. Não entra a tua nuvem lá em cima, onde está, sei lá, tudo o dinheiro, todos os bens. Tudo vai ser online, na nuvem. Então, tudo vai mudar. E a muda fica mudando. Então, obviamente, faz sentido que a lei moderna você pode emendar, pode trocar. Também, se chega um estado, situação que, por exemplo, tem leis que as pessoas não gostam do governo que está aplicando as leis e criando as leis. Então, num dia, a gente pode chegar, como aconteceu aqui ultimamente, uns dias atrás, a maioria das pessoas acharam que o governo velho não presta mais todas as leis e impostos e que está tentando, não querendo mais aceitar, e as pessoas voltaram e trocaram do governo, praticamente. Faz sentido. Mas aqui a gente está falando, na Torá nunca vai existir isso. Não sonha que a minha Deus, você vai trocar de Deus, trocar de governo, ou vai mudar as leis. Essas leis, Deus ele fala, é para sempre. Isso não vai mudar. Como podemos explicar? Então, como nós falamos, é um pouco difícil para um mente moderno, como nós temos aqui, tudo aqui parece assim, no dia, aceitar uma coisa assim. Basicamente, a mesma pergunta que perguntamos no início da aula, só colocando isso aqui um pouco mais, fica mais focado. Ok. Obviamente tem alguma coisa atrás. A gente está falando das pessoas inteligentes. Então, o que está atrás de tudo isso? Essa diferença. Aparentemente, a gente está olhando na lei da Torá de uma maneira totalmente errada. E isso é difícil para a gente engolir isso. Caralho, isso é muito difícil. Porque a gente tem lente, como a gente olha na lei, e a gente está olhando na lei da Torá da mesma maneira. Imagina se alguém, uma criança, ele vai mudar para Miami Beach. Okay? E no primeiro dia vai para a escola, tem alguém segurando uma bola e pergunta para ele, você sabe jogar bola? Ele fala, claro. Você quer jogar com a gente? Sim. Mas se você é bom, isso é ótimo. Então, eles dividiram um time, ele entra no time, e ele pega a bola e dá um chute lá na rede, do outro lado do campo, todo mundo começa a brigar e gritar comigo. O que você está fazendo? Você é louco, você falou que você sabe brincar, você fez tudo errado. Qual é o problema? Uma criança brasileira está pensando futebol. Mas lá ele estava brincando, de fato, basquete. Outra regra, você pode usar pé. Você só usa a mão. E a rede lá no outro lado é nada. Isso é já fora de campo. Você precisa jogar na basquete. As regras são totalmente diferentes. Se você vai aplicar as tragédias que você usa no futebol para basquete, esquece. Você vai perder o jogo. Me lembro que 35 anos atrás, mais até, não vou falar como isso, foi muito tempo atrás. Lá na Yeshiva, a gente estava estudando no Novo Jersey, e lá na Yeshiva tem alguém daqui Jardins, que ele foi brasileiro, que foi lá para estudar com a gente na Yeshiva. E ele chega para mim um dia, e ele fala, Avram, assim com um segredo do lado, mas muito animado. O que você vai fazer para a Copa? Eu falo, para quê? Copa! Ele não sabia. O que é a Copa? Copa do Mundo, ele falou para mim. E não sabia o que ele está falando. Você precisa entender, americano em geral, mas naquela época,
só sabia que existe beisebol, basquete, mais uma, mas que a game existe uma Super Bowl, mas Copa do Mundo, ninguém ouviu falar sobre isso. Acredita ou não? Ninguém, um jovem americano, não sabia o que é a Copa do Mundo. E ele começou a explicar, irritado, como assim? Então, depois que ele me explicou, ele disse, o que você quer que a gente faça para a Copa do Mundo? Então, ele falou, aqui vai ter uma televisão, alguma coisa, que precisamente foi proibido ter uma televisão na Yeshiva. Mas ele tinha certeza, Copa do Mundo, você vai deixar passar ninguém por uma noite e vai achar uma televisão, uma coisa para assistir? Então, ele vendo outra realidade. Todo mundo olhou ele como louco. Quem está interessado, as pessoas jogando, chutando uma bola no campo? Foi difícil de entender. Então, a mesma coisa aqui. Aconteceu a mesma coisa comigo aqui 25 anos atrás, outro assunto. Cheguei aqui no Brasil, naquela época custou $1 por dia para ter uma empregada. $1 por dia. Então, eu cheguei, americano, para $35 você tem uma ajuda de 24 horas por um mês. Então eu falei para você, por que não 2? Como as tábuas da lei, quanto custa de graça, pode dar 2. $35, você pode viver como um rei. Para $35 vai ter 2 empregados em casa, não precisa fazer nada. Nem dirigir nada. Então, a gente tinha uma empregada, falamos com ela, chamou a irmã chegou lá do norte, e alguém que não sabia de nada o que quer dizer mundo civilizado. Ele chegou no nosso prédio, viu o elevador, não viu alguma coisa na vida dela. Ele tinha medo de entrar. Então eu estava pensando, imagina alguém que vem do norte, e ele vê que as pessoas entraram no elevador. Ele não sabe o que é. As portas fecham, os números mudam, faz alguns toques, e depois as pessoas saem. Então, sai alguém, sai uma mulher de 80 anos, e de repente depois toca, abre a porta e sai 2 moças. Uau! Como isso é possível? De repente entra um homem de idade, ele sai assim, ele olha lá na parede, tem números, ele quer isso, para quantos você quer, que idade. Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Um lugar não tem janelas. Até você explica, olha, outra coisa. Senão, se você entra e sai, se alguma coisa que sobe e desce, a pessoa não precisa pegar. É um novo conceito para a pessoa do norte. Para ela, não nem sabia como usar o telefone. Hoje ele sabe tudo, obviamente. Então, obviamente, quando a gente está falando aqui sobre a Torá, a gente está olhando esse elevador, essa coisa, usando nossas experiências da vida para tentar entender, encarar isso, obviamente alguma coisa não combina. Dá para ver que tem alguma coisa atrás, tem alguma coisa que está atrás. O que significa a essência da Torá? Quando nós vamos entender isso, vai fazer sentido. Agora, só queria falar que a gente não está falando aqui que uma é certo, uma é errado. Precisamos dos dois. Os dois são certos. Mas ele está fazendo coisas diferentes e não pode aplicar a lei de quando a gente está falando sobre a outra. Aqui na tabela 3.1, você tem aqui as 3 diferenças que foi falada aqui, que a lei moderna é uma coisa que nós aceitamos com nossa vontade, pode trocar isso, pode até rejeitar. A gente está falando sobre a lei da Torá, aparentemente, alguma coisa que foi forçado, ele não troca, nunca pode rejeitar isso para sempre. Vamos entrar aqui no assunto. Para tentar resolver isso, vamos tentar explicar a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta aqui foi sobre a Torá, por que Deus ele forçou eles depois que eles já aceitaram isso? E por que forçar em geral? Então vamos ver como o Maral, é uma pergunta que todo mundo faz. Uma pergunta óbvia. Então vem aqui a Maral de Praga. Maral de Praga, aquele rabino da cidade da Praga, que ele foi um grande cabalista. Dizem sobre ele que ele criou o ser humano através de alguns manobras cabalistas.
Quer dizer, se tornou, mas ninguém fala isso sobre mim. Quer dizer, ele foi um homem que as pessoas acreditaram que é capaz de fazer isso. Falaram que foi assim mesmo. Mas, seja que seja, vamos ver o texto número 10, como ele explica essa cena do entrega da Torá. Deus manteve a montanha acima do povo judeu para que eles não dissessem: escolhemos aceitar a Torá. Se não a tivéssemos achado interessante, a teríamos rejeitado. Essa atitude teria diminuído o valor da Torá. O mundo depende da Torá. Sem ela, o mundo voltaria ao nada. Portanto, seria inapropriado para a aceitação da Torá depender da disposição do povo judeu. Deus forçou o povo judeu a aceitar a Torá porque não havia alternativa. Caso contrário, o mundo teria revertido ao nada. Ok. Então, a pergunta foi por que foram forçados. Ele fala que se a gente só iria continuar depois que aceitaram, depois da própria vontade, a gente podia pensar que realmente é alguma coisa que foi voluntária. E Deus ele queria frisar que é alguma coisa crucial. Que, na verdade, não depende tanto da tua vontade. Quando alguém pergunta para uma criança, você quer ir para a escola? Sim. Você gosta da escola? Sim. Então, isso pode criar uma imagem na cabeça da criança que, você sabe, isso é voluntário. Se um dia eu estou de mau humor, eu estou cansado, ou eu tive uma briga no dia anterior, pode falar, hoje eu não quero. Mas quando você pergunta para a criança se ele quer ir para a escola, e ele fala assim, melhor ainda. Mas isso não quer dizer que é totalmente voluntário. Alguma coisa importante para o resto da vida dela, que ele não perde dias de escola, só porque eu não quero. Então, fala Amaral, os judeus podiam pensar, olha, já que nós aceitamos a Torá da vontade, e vamos para frente. Eles podiam pensar que isso é totalmente voluntário. Uma coisa sim, sim, não, não. E Deus ele queria frisar que, na verdade, é uma coisa que não é tão voluntária, alguma coisa muito importante, crucial para a continuação e geral sobre o mundo inteiro. Por quê? Como é explicado em vários lugares, que a finalidade por que Deus ele criou o mundo foi para a Torá ser cumprido, como estudamos na outra passada, que através disso a gente traz o mundo para o propósito dele, para a finalidade. Deus ele criou o mundo porque ele queria que através da Torá o mundo chega para uma finalidade. Na verdade, isso não é alguma coisa, isso não é alguma coisa opcional, isso não é alguma coisa que sim, eu quero que o mundo chegue para a finalidade. Não, eu queria mostrar isso alguma coisa crucial, alguma coisa que é muito importante para a gente aceitar. Rabi, você vai falar disso mais? Vai falar mais disso? Da finalidade? Ou você já falou? Falar um pouco na semana passada. Ok? Apesar de que o povo já estava sendo preparado, né, para receber a Torá nessas semanas, né, que eles estavam atravessando, que eles estavam no deserto. Mas quando você fala que não é voluntário, você está mostrando a importância da coisa. Se você deixa os voluntários, não percebem como é importante. Mas acho que nesse ponto ele já tinha um nível de fé bom, né, para aceitar. Bom, mas de novo, você não Só sabe... a própria travessia, o mar que caía, que eles tiveram que acreditar que o dia seguinte ia cair de novo. Ok, então eles tinham motivo, eles foram seduzidos, tinham uma disposição emocional para aceitar, mas ainda não mostra a importância. E eles já cumpriam algumas leis da Torá, né? Como, por exemplo, não andavam no Shabat, etc. Certo. Mas é para saber que também para o futuro, destino, exatamente. Tudo isso é voluntário, boa disposição, emocionalmente, devendo, mas isso não mostra ainda a importância. Deus ele fala, olha, eu falo para você, olha, tem alguém morrendo na segunda idade, você quer ajudar? Na verdade, não quer, você precisa. Sim. Se você fala, sim, eu quero, vamos lá, mas ainda a pessoa precisa entender que isso, na verdade, uma coisa, a mamãe, ele cuida do filho, tem vontade, mas não depende da vontade. Se chega um dia que a mamãe está doente, ou deprimido, ou mal-humorado, ou isso ainda
não quer dizer que não precisa ser mamãe. Certo. Então, é importante, tem mamães que pensam que, olha, pode ter férias de uma semana, não é bem assim. Uhum. É até o fim. Certo. Nunca termina. Nunca termina. Os pais também, né? Yeah. Sobretudo para as mães. Yes. Tá falando para a maioria que são mulheres. Então. That's exactly why I want to say. Okay. Ok, então isso é que Deus ele queria frisar e queria para as pessoas sentirem que isso tem a ver com o propósito, isso tem a ver com a tua finalidade, é por isso que criou o mundo, e isso é alguma coisa que é extremamente importante, por isso eles foram forçados. Agora, vamos ver a segunda ideia aqui. Porque a Torá não muda e é para sempre. Na verdade, em parte disso já está para entender, mas vamos começar com essa slide aqui. Tem leis. A gente vai ler isso no texto número 11. Vamos tentar explicar isso um pouco. Conversar sobre isso. São leis que são criadas pela vida e existem leis que criam a vida. Você vai para um restaurante. Você vai para um restaurante para aproveitar a vida. Você entra lá, você vai, ou você come o que você quer. Se você é jovem, você vai comer um monte de sushi. Se você tem mais de idade, você vai comprar, talvez, sei lá, um pedaço de carne. Alguém que entende mais, que é bom no mundo, talvez ele vai pedir uma garrafa de vinho gostoso. Chega no fim, você quer sobremesa? Depende. Depende do que você sente, depende do teu humor, depende do que você gasta, depende se você sentir assim, culpado do que você consumiu muitas calorias, depende de um monte de coisa. Você faz o que você quer. Café? Não, porque eu quero dormir, não. Será? Cada um faz o que ele quer. Porque no fim você está lá para aproveitar a vida que você tem. Agora, você vai para o médico e você vai fazer uma visita, o médico fala, olha, você precisa tomar antibiótico em 10 dias. Você fala, 5 dias. Você fala, como assim? Não, eu tenho vontade, são 5 dias. Ou você sabe, não, eu queria 20 dias, porque sempre volta, 20 dias para ter certeza que eu vou matar. O médico fala, desculpa aqui, a gente não está falando sobre aproveitar a vida, a gente está falando aqui sobre a vida. É diferente. Quando você está falando, se eu tenho a vida agora, como aproveitar, tudo isso é uma coisa. Quando você está falando sobre a própria vida, você não tem opinião aqui. Isso não depende do que você pensa. Só uma pessoa pode falar, olha, eu vou no restaurante, eu pede e come quando, como eu quero. Quando vou para o médico, também. Você quer que tome remédio? O que eu quero. Não funciona assim. Tem alguma coisa errada se as pessoas olham ambas as situações iguais. Ou vamos pegar outro exemplo. Você compra um Macintosh. Não é barato. Ok? Você paga. De repente, você abre a caixa e tem lá um manual. No manual está escrito que você não pode usar isso perto da água. Você compra. Que custa? Não tem. Eu paguei, sei lá, 15 pau. E agora você está me falando que não posso usar isso no banho? Eu quero. Todo mundo entende que é absurdo pensar assim. Porque a gente não está falando numa lei como aproveitar a máquina. A gente está falando numa lei que faz a máquina funcionar. Existir, continuar. Então você não pode aplicar a regra do restaurante para qualquer situação. Então, a mesma coisa que a gente está falando aqui sobre as leis. A lei moderna é feita para quê?
para conservar tua direitos humanos. Você existe, quer viver bem, bom? Então a gente tem leis que são feitas para cuidar, para quê? Para você conseguir viver com seus direitos. Mas, que é como você aproveita a vida, isso muda. Hoje todo mundo come sushi, daqui um pouco, sushi vai ser considerado como feijão e arroz. É nada. Tudo depende da moda, tudo depende da que as pessoas têm vontade naquele momento. Isso é uma coisa. Mas quando a gente está falando sobre as leis da Torá, a gente está falando sobre outra coisa. Aqui a gente está falando sobre vida. Vida, se vocês percebem, não mudou nos últimos 3.000, 4.000 anos. A vida é a vida. Vivendo, vida, não muda. Como você vive, tudo bem. Mas vida é a mesma. Ok? Isso não muda. Então, quando você está falando sobre a lei, quando dizer que ele cria a vida, que ele define teu propósito, que ele define tua finalidade, que ele define para onde você precisa ser direcionado, isso não muda. Isso não muda. Então, vamos ler o texto número 11. Você pode dizer, por favor, a vida é criada por Deus e é para Deus? Pode-se falar assim? Sim. Sim? Yeah. Tudo é para Deus. Por isso que eu estou perguntando. Yeah. Estou falando isso. Eu estou entendendo a pergunta sua também. Quero viajar nesse voltei semana passada, mas... Eu vou te falar porque eu não estou respondendo completamente sobre isso. Porque pelo último texto vai tocar nesse assunto. Dá uma olhada pelo último texto. Acho que é 14. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Nessa sentido. Mas vamos lá. Rabi Yosef Yitzhak Schneerson. Há dois tipos de leis. Leis que criam vida e leis criadas pela vida. As leis humanas são criadas pela vida, portanto, variam em países diferentes, cada qual de acordo com suas circunstâncias. De modo contrário, a Torá do Todo-Poderoso é uma lei divina que cria a vida. A Torá de Deus é a Torá da verdade, a mesma em todos os lugares, em todos os tempos. A Torá é eterna. Muito bom. Ok. Então, Saber como aceitar tudo isso. o objetivo da lei moderna é leis que são criadas pela vida, a situação da vida, como devemos cuidar dos nossos direitos humanos, que isso muda, depende do que está acontecendo no mundo. Mas quando a gente está falando sobre a lei da Torá, obviamente a gente está falando sobre uma coisa diferente. Então, lei moderna é feita simplesmente proteção dos direitos humanos, e isso sempre depende das circunstâncias, de ameaças contra os nossos direitos humanos. Mas a lei da Torá tem outro objetivo, totalmente orientar o destino humano, e isso é sempre se pretende para sempre. Quando Deus ele criou o mundo, ele tinha uma finalidade. Para onde ele queria chegar? Você chega na reunião, no trabalho, e de repente, ei, espera, vamos voltar. Qual é a nossa finalidade? Conforme a tua finalidade, você vai fazer as decisões iniciais. Pronto. Então, é isso que a gente está falando, que Deus lhe deu a Torá para a gente seguir e vai na direção da nossa finalidade. Porque ele criou o mundo, porque você foi criado, etc. Então, outra coisa, como você vai para o médico, como eu vou conservar a vida? Então, isso não depende de você. E, quando a gente está falando sobre Deus, aquela finalidade não muda. Ele não vai mudar isso na tua vida, pelo menos. Ok. Agora a gente vai entrar aqui em um assunto que acho que vai deixar vocês pensar e voar.
um pouco. Não, mas essa parte, quer dizer, para mim foi uma grande novidade. Eu gostei dessa próxima ideia. Só queria que vocês olhem antes na tabela 3.1b e você compare isso com 3.1a, nas páginas 4 e 5 nas folhas. E eu quero que você veja como uma tabela explica a outra. Tá bom? A gente tem aqui as três diferenças entre a lei moderna e a lei do Torá. Depois a gente tem aqui as metas que ele instigou, a lei moderna e a lei do Torá. E você vai ver que a tabela 3.1 ele explica tudo que está na 3.1. Certo. E a gente vai falar de qual é esse potencial e qual é esse propósito que Ok. acho que esse é o ponto do horário. O que ele queria para a gente? Eu queria saber como a gente. O que ele quer dar a gente. Se a gente já fez essa escolha, tinha dado essa história, de alguma maneira ele viu algo. A gente vai tocar no assunto que falamos um pouco mais na outra semana, que tem um tipo de ligação. Cada aula é independente, mas tem um pouco de ligação com os mitzvot. Mas vamos continuar. Esse próximo ponto vai deixar você pensar. Ok. Tinha um homem em Israel que foi chamado Chaim Cohen. Chaim Cohen. Chaim Cohen ele foi o juiz da Corte Suprema de Israel. E ele tinha uma vida interessante. No momento que ele estava mais religioso, menos religioso, depois ele voltou. Ele tinha muitas pessoas na vida. Mas todo mundo concorda, além de ser um homem super inteligente, ele foi o juiz da Suprema Corte de Israel. Ele foi um grande Talmud Chacham. Talmud Chacham quer dizer alguém que ele conhecia muito a Torá. E ele escreveu vários livros. Um dos livros que ele escreveu foi que o nome dele é o seguinte: Human Rights in Jewish Law. Direitos humanos na lei judaica. Foi juiz. Isso foi uma coisa que estava na área dele. Estudou muito Torá e ele foi um juiz, Suprema Corte. Vamos ver o que ele escreve aqui. Porque eu falei antes que na Declaração de Independência dos Estados Unidos eles falaram sobre direitos humanos. Todo mundo foi criado pela Criadora e naturalmente eles têm direitos, etc, etc, etc. Várias ideias. Se eu não posso falar quase todas as ideias que estavam na Declaração de Independência dos Estados Unidos são baseadas na Torá, Maimônides e no Talmud. Porque os fundadores dos Estados Unidos, muitos deles estudaram esses livros, eles sabiam até como ler hebraico. Isso foi uma coisa comum das pessoas dedicadas à época, estudar Maimônides, estudar o Talmud, os conceitos, etc., desses livros. Até tal ponto, para você entender como isso foi alguma coisa normal naquela época, Harvard University, se um dia, pode fazer isso hoje, quando você volta, ou até no meio da aula, pega no Google, ele vai te mostrar tudo que você quer. Você vai olhar no logotipo da Harvard University, do estado da Harvard, que existia naquela época, você vai ver que tem algumas palavras em hebraico lá. Precisa uma lupa para uma lente para ver isso. Lupa. Okay? Mas está escrito algumas palavras em hebraico. Antigamente, para entrar na Harvard, você precisava saber como ler e entender hebraico. Depois, obviamente, tinha clientes, então eles mudaram de lei. Mas tinha uma época que para entrar lá na universidade, assim, de alto nível de educação, estudo, precisava saber, porque eles analisaram esses textos lá. Mudou isso. Eu só queria falar que naquela época
foi comum, especialmente a gente falando de filósofos, de fundadores de um país, queria escrever a Constituição e tudo isso, eles estudaram tudo isso, e basearam várias ideias. Essa ideia de direitos humanos, obviamente, todo mundo sabe que isso é tirado da Torá, que eles acreditam em Deus, etc, etc. Dá para ver isso, não precisa ser um grande estudioso. Mas até, sempre tem versículos e palavras e ditos que foram tirados desses livros. Vem aqui, esse Chaim Cohen, e ele vai falar alguma coisa que vai deixar você em choque. Vamos ver, 12 anos. Falando sobre conceitos de direitos humanos, devo dizer que nenhum conceito explícito desse tipo é encontrado na lei judaica. Não é apenas que as fontes formadoras da lei judaica procedem por milênios a primeira anunciação de tais slogans como liberdades civis, direito dos cidadãos ou liberdade individual. A lei judaica, de maneira alguma, é única ou isolada entre antigos sistemas de lei ou de religião que deixam de reconhecer especificamente os direitos humanos. Não entendi muito modesto. Hã? Não entendi muito bem. Ele fala bem simples, que na Torá você pode olhar, folhear na lei judaica, você não vai achar nenhum lugar onde ele fala sobre direitos humanos. Muito simples. Mas são leis para cuidar do ser humano. Calma. Então, uou! Mas, ele continua, ele tem, sempre tem mais. Mas ele fala, em texto 12, mas, se você analisa, dá para deduzir direitos humanos. Mas não está escrito direitos humanos. Vamos ler 12b. Está claro que do dever de ajudar e manter o pobre um direito humano fundamental de todo ser humano para seu sustento pode ser inferido razoavelmente como o direito fundamental de vida pode justificadamente ser inferido da proibição de homicídio. Agora, qual é a diferença? Fala para mim, qual é a diferença? Não. Não faça assim. Qual é a diferença? Estou olhando você. Ok. Qual a diferença se eu falo para você, cada um tem o direito de viver, ou falo para você não pode matar? Uma é formulado como direito humano, outra está formulado como instrução, instruindo. Então, ele fala, ele está falando, e agora, conforme que a gente está falando aqui, faz sentido. Que na Torá, a lei da Torá, ele não discute, ele não fala nada está escrito lá como direito. A pergunta é por quê? Nossa resposta é muito simples. Porque a Torá foi dada para a gente não para ensinar direitos humanos. A Torá foi dada para a gente para instruir a gente sobre deveres humanos. Como cumprir tua missão. E, de uma maneira, eu vou te mostrar a diferença agora. Direitos humanos, a lei moderna não obriga alguém a fazer nada, se você não prejudica a outra pessoa. Isso que hoje todo mundo está falando. Olha, o que eu faço em casa, não prejudicando ninguém, porque eu não posso fazer o que eu quero viver como eu quero. Não tem nada a ver com você. Porque direitos humanos não obrigam você como viver. Ele só fala para você, para não invadir os direitos das outras pessoas. Pronto, esse é o objetivo dele. Por isso, se você está andando na rua, o direito humano fala que ela não tem direito para viver. Ok? Mas você está andando na rua e você marcou um compromisso comigo às 11 horas. De repente tem alguém, você está percebendo do carro que ele tem infarto no outro lado. Tem muito trânsito, você está longe, está chovendo, você combinou, e você decide, você sabe, eu vou para frente. Você não quebrou nenhuma lei. Porque não tinha uma lei que fala que você tem obrigação para salvar a vida. Só se você fosse o médico que você assinou um acordo. Mas a pessoa normal não tem essa obrigação. Você está andando na rua, você vê que alguém está sangrado,
Senão, eu estou atrasado, combinei com meu amigo para comer pizza, você desculpe. That's it. Talvez não é a coisa mais bonita, mas você não quebrou nenhuma lei. Alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, nos Estados Unidos, teve uma cena e todo mundo ficou louco de vida. Depois eles perceberam que não tem nada para fazer. Que tinha alguém no lago, ele não sabia nadar, sei lá, a parte virou, e ele estava se afundando lá no lago. Tinha jovens que filmaram isso, e rindo e olhando ele como... E eles filmaram isso. E depois o policial pegou a filme, que ele estava lá, jovens, cada um podia salvar, ninguém salvou. E todo mundo fica louco, vai na prisão, quantos anos? E o policial falou, oh, infelizmente, eles não quebraram nenhuma lei. Não quebraram nenhuma lei, não fez nada contra a lei. Aquilo é feito só para cuidar de direitos humanos, não para destruir. Na Torá está escrito, não pode ficar do lado quando alguém está sangrando. Está escrito isso. Claro, precisa ajudar. Isso não é direito humano, isso é uma instrução. Está vendo a diferença aqui? Sim. Então, a lei moderna é uma coisa, um objetivo. Não tem nada a ver, é totalmente diferente do que a Torá está falando. Isso é um bom exemplo. Porque é só para cuidar das tuas liberdades. Essencialmente. A lei da Torá, ele pode falar, você tem obrigação para fazer isso. Dinheiro, não, isso vem no primeiro lugar. A lei da Torá é para destruir a pessoa, não só para cuidar da minha vida. Outro objetivo, então, não tem como comparar. Mas, de novo, se você é um inteligente, dá para deduzir da Torá direitos humanos. Vamos pegar um exemplo. Aqui a gente tem um exercício interessante. Isso vai deixar a coisa um pouco mais clara. A gente tem os 10... A gente... Exatamente. Então, a gente tem aqui os 10 mandamentos. Vamos pegar os 6 mandamentos que estão ligados entre um homem e outro. Que são as 6. Começando a honra pai e mãe, não matarás, não pode roubar, idolatria, tudo isso, adultério e tudo isso. Então, na 10 mandamentos, tudo isso está escrito como instruir. Honra pai e mãe. Se fosse escrito como direito humano, a gente poderia escrever isso, que eu tenho direito para esperar respeito dos meus filhos. Está escrito como direito humano. Mas a Torá não escreve isso assim. Que cada mãe e cada pai tem direito de esperar ser orado através dos filhos. Isso é o direito. Não matarás. Isso quer dizer que cada um tem o direito de vida. Isso não pode tirar. Não roubar quer dizer que cada um tem o direito de ter as próprias posses. Está vendo a diferença? Está escrito não posso fazer adultério. Isso quer dizer que cada cônjuge tem o direito de esperar relacionamentos exclusivos com o próprio cônjuge. Se você iria escrever isso com direito, iria escrever isso de maneira totalmente diferente. Mas, de novo, o objetivo da Torá não é isso. Pode deduzir direitos humanos, mas a Torá nunca fala dessa linguagem porque é outro objetivo, outra coisa. E as pessoas estão misturando os dois, obviamente. Se você pensa usando a cabeça de direitos humanos, a Torá não faz sentido. Não combina com a mente moderna. Mas se você sabe, é para instruir você como atingir tua finalidade, viver tua finalidade, tua missão, é outra coisa. E você vai no exército, eles falam da mesma maneira como a Torá está falando. Porque no exército você está lá para cumprir uma missão. A missão do exército é para dar proteção para o país e derrubar qualquer ameaça. Então você fala, no exército de Israel, você vai lá perto de Gaza. A pessoa fala, espera. Eu acho que eu entendo melhor a cabeça de Hezbollah, eu quero no norte. Ninguém pergunta, a gente precisa ser agora lá. Não tem nada a ver, você não tem, pode decidir onde a gente precisa de você. Então, a gente está falando sobre duas coisas diferentes. Para colocar isso de outra maneira, outras palavras, que
a lei da Torá, ele fala sobre o propósito coletivo. E a lei moderna é para falar sobre o indivíduo cuidar da vida dele. Esse é o objetivo. Totalmente diferente. Duas coisas diferentes. Não tem. Você pode usar a cabeça de um para entender a outra. Ok? Alright, gente. Vamos agora na última coisa da aula, o último assunto da aula. A gente vai ler aqui 2 textos, que um texto vai parecer uma grande contradição de tudo que foi falado até agora. Até alguma coisa radical, absurda. O segundo texto vai ser uma grande não combina com a primeira. Exatamente o contrário. A gente vai trazer 2 textos do Talmud. Ele vai falar alguma coisa radical que não combina com o que foi falado até agora. O segundo texto vai parecer ser uma grande contradição do primeiro texto. Depois nós vamos mostrar que um texto explica a outra. Uma charada para resolver. Vamos ver texto 13. Mishnah Sanhedrin. É pela seguinte razão que Adão foi criado sozinho. Toda pessoa devia dizer, o mundo foi criado para mim. E o texto 15, Espera. Absurdo isso, não? Ele fala, na verdade, na tradução não está escrito como está escrito no hebraico. No hebraico está escrito chayav. Chayav quer dizer obrigatório, obrigado. Cada pessoa é obrigado a falar, ou deveria falar. Obrigado, chayav quer dizer obrigação. Cada pessoa ele tem obrigação para falar e, obviamente, pensar que o mundo foi criado para mim. Uou! Nem os direitos humanos falam isso. Os direitos humanos falam apenas, olha, eu tenho meu espaço aqui, eu quero ter meu espaço, não quero que ninguém entre no meu espaço. Aqui vem um trecho do Talmud, e agora ele está falando bem mais. Que tudo que existe é para mim. Só para mim. E isso tenho a obrigação de pensar, de falar e pensar assim. Coisa muito radical isso. Egoísmo do top. Ok. Precisamos Isso dá um entender. poder ao homem. É? Isso dá uma noção de poder. Poder força no homem. Ok. Dono do mundo. Não, a importância de... Então, como a Talmud pode falar alguma coisa assim, para pensar e falar isso? Porque eu passo a ser responsável pelo mundo. Hã? Na minha vida, passo a ser responsável pelo mundo, já que E esse mundo foi importante, né? criado Vamos chegar por isso. Para cuidar É importante. Hã? A importância de cada um. Vamos tentar, vamos ver isso. Tem razão, mas vamos tentar entender até um pouco mais. A segunda dito fala... Pode ler? Yes. O dito dos sábios, o mundo foi criado para mim, significa o seguinte, a ocultação de Deus foi criada para mim, para que eu possa a erradicar e revelar a verdade. Não. Ah, sim, 14. foi criado apenas... Desculpa, 14. Esse U aí devia ser dessa maiúscula. Foi criado apenas para servir ao meu mestre. Ok. Então, aparentemente, primeiro fala que tudo foi criado para mim, e aqui a gente está falando que foi criado para servir o meu mestre. Também parece um contradição. Então, para resolver isso, que texto número 15 vai resolver isso, precisamos saber um pouco hebraico. Pouco. Tudo que você precisa saber está nas folhas. Ok? Em hebraico, cada palavra tem raiz de 3 letras. Ok? Que muitas vezes nós encontramos, ou procuramos, qual é a ligação entre as palavras que têm a mesma raiz. As 3 letras é chamada raiz da palavra. Isso revela muito sobre as palavras. É um estudo. Você pega 2 palavras, a mesma raiz, parecido, e a gente estuda porque tem a mesma raiz. Deveria ser alguma coisa em comum.
nós sabemos que a palavra em hebraico é a raiz do conceito. É mais do que apenas uma língua. Mas, tudo bem. Sobre a outra aula, Sara está dando aulas em hebraico, pode falar com Sara depois. Então, aqui nós estamos falando aqui sobre a palavra Olam. Olam quer dizer mundo. Olam pode ser também mundo, universo, okay? O mundo inteiro. Não necessariamente quer dizer a planeta. Okay? Universo. Ele tem as três, a raiz da palavra mundo é Ayin Lamed Mem, que em português é igual a ALM. Está escrito isso, pode olhar, 3.2. Tá? Tem outra palavra que é parecida, tem a mesma raiz, que é a palavra Elam. Elam quer dizer ocultação. Tem a mesma raiz. E em muitos lugares eles explicam qual é a ligação do mundo e ocultação. E é muito simples de entender isso. O que quer dizer que algo foi criado? Mundo, universo. Algo criado, isso significa que é separado do Criador. O Criador criou, agora a coisa criada não é criador mais, é uma criação separada. Aqui vem a coisa aparentemente. Porque na verdade nada é separado. Faz parte. Então, qualquer coisa criada, na verdade, é um tipo de ocultação. Se alguma coisa ele tem uma noção de independência, que eu sou separado, não faz parte, isso só acontece através de uma ocultação. Você está olhando essa parede? Ele parece que ele sempre existia. Ele parece que ele está existindo agora independente e só batendo a olho ele não fala nada de criadores. Talvez pode deduzir, mas isso não é a tua primeira impressão. Porque é uma grande ocultação. A verdade é que ele continuando existindo porque ele depende de Deus que está projetando essa imagem para a gente. Isso é verdade. Mas para a gente parece como algo separado do Criador. Isso a gente chama de criação. Isso é o mundo. Deus, por um motivo, ele decidiu que ele quer criar o mundo e ele tem uma finalidade que nós vamos chegar para essa finalidade através da Torá. Ele queria alguma coisa que aparentemente parece separado, independente, e nós revelamos de uma maneira ou outra como mesmo isso está ligado com ele. De uma maneira geral, isso que a gente faz com a Torá. Estou usando o computador, vês que Macintosh é apenas alguma coisa que mostra que eu sou chique, estou moderno, estou vivendo como as tempos, pois a gente usa isso para ensinar a Torá. Então, eu estou mostrando que isso também está ligado com o Criador, como dizer. Okay? Então, a gente fala o seguinte, a primeira coisa, você precisa saber que você foi criado para servir o Criador. Em outras palavras, você foi criado porque Deus não precisa de você. Não precisa de você. Como escreve no aniversário das pessoas, que o dia do aniversário significa que Deus ele decidiu que o mundo não pode continuar sem você. Se o mundo podia continuar sem você, você nunca ia aparecer. Da mesma maneira que você não vai comprar 2 livros iguais. Porque se você já tem um. Não precisa 2 iguais. Deus não iria criar você se já tem um que pode fazer o que você está fazendo. Você já comprou 2 livros iguais para ter o mesmo livro? Não. Eu já tenho conhecimento. Porque eu vou ter mais um. Então, se ele criou você, quer dizer que ele precisa que você faça alguma coisa para ele. Depois de toda a criação, Deus deixou o homem para o fim, o homem poder servi-lo com todo... Então, deixa eu terminar o pensamento aqui. Então, se você foi criado, é
para servir o Criador, em outras palavras, sinônimo que ele precisa de você. Agora, onde ele criou? Ele colocou você aqui no mundo. O mundo é uma ocultação. Então você precisa pensar da maneira seguinte. Obrigatório de pensar que essa ocultação, em outras palavras, o mundo foi criada para mim resolver. Isso não pode ser resolvido sem você, porque se isso a propósito do mundo podia ser resolvido sem você, isso não iria ser criado. E quebra-cabeça. Um propósito. Hã? É um trocadilho. Mas cai como nuvens, como luva isso. É exatamente o que ele já... Em outras palavras, se Deus ele deu para você, ele falou para você, eu preciso de você, e eu preciso de você fazer isso, o que isso significa? Em termos da autoestima. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Tem um propósito. Se, imagina você está num projeto, você está no trabalho, eles queriam fazer um projeto. Está tudo a equipe lá. Ele fala para você, olha, eu preciso para você ligar várias peças, preciso que você arruma um carro para buscar, fazer as compras. Preciso que você faça a gráfica. E depois você, eu faço qualquer coisa. Você quer ajudar, se alguém precisa de ajuda, sei lá. Se você não, está tudo bem. Se você quer. É opcional. Como você se sente? Bom, Liberdade, direitos humanos, eu posso fazer o que eu quero? Esse é o problema. Direitos humanos é muito bom, importante. Mas só direitos humanos na vida, isso significa para você que você não é importante. Pode fazer o que você quer. Se você fala para a tua criança, sei que todo jovem reclama, olha, deixa eu viver, mas se você não vai dar nenhum limite para teus filhos, eles vão fazer tudo até você vai ser forçado a colocar limite. E se mesmo assim você não coloca limite, você acabou com a vida do jovem. Ele precisa não pressionar. Você fala para o jovem, olha, você sabe, você é muito bom menino, por isso você pode dormir quando você quer. Você pode sair de casa, não precisa me avisar. E você pode até ficar meses, se você não quer, não precisa me ligar, porque você é muito bom. Porque dá para você toda a liberdade. E você sabe, pode fazer o que você quer. Não precisa pedir permissão se eu deixo. Tudo que você quer, eu deixo. É liberdade e direitos humanos. Mas isso significa que isso não presta nada, isso não vale nada. Agora, se eu falo para você, olha, preciso para você fazer isso para mim. Isso quer dizer que você é importante. Interessante na vida, que as pessoas que querem crescer na vida, eles querem sempre assumir mais responsabilidade. Tem até um estudo que fizeram com crianças que tiveram limite e outras não, né? Filhos daquela geração de hippies. As que tiveram limites na vida foram mais bem-sucedidas do que as que não. O que acontece a pessoas que podem fazer o que eles querem? Por exemplo, Hollywood, tem todo o dinheiro, não precisa mais trabalhar, nenhuma responsabilidade. Nada, eles estragaram a vida. Porque realmente eles tudo passam depressão, crise de identidade, porque eles sentem que não presta nada. Agora tem pessoas que não têm todas as opções, toda a liberdade, precisam trabalhar assim horas, mas tudo bem. A vida é difícil, mas